Salve, salve, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Gil, é, professor do Cefet RJ e fundador da Olimpíada Brasileira de Investimentos. E hoje a gente vai bater um mega papo sobre contabilidade. Contabilidade que, nas palavras de Warren Buffett, é a linguagem dos negócios, né? E que é através dela que a gente pode aproveitar oportunidades de investimento, né, que a gente pode avaliar se avaliar melhor se a gente vai investir ou não, enfim. E no mundo dos investimentos e das finanças é de fato fundamental, né? E aí hoje eu trago uma pessoa ilustríssima, aqui um ser humano fantástico, investidor, consultor de investimentos, doutor em contabilidade, professor de contabilidade de diversos projetos de finanças da Universidade Federal de Goiás, a UFG, Moisés Cunha. Muito obrigado por ter Aí, aceitado o convite, cara. salve. Estamos Show aí de bola. juntos. Poxa, valeu, cara. Show. Então, Moisés, para a gente começar aqui, cara, responde para a gente, professor, com toda essa sua experiência de mercado que você tem, né, e aí de estudo e, e fisicamente no mundo das finanças, como que a contabilidade pode auxiliar a gente na hora de investir? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite aí, né, da OB Invest. Eu fiquei muito satisfeito e muito lisonjeado, né? Eu tenho pouco tempo aí de mídias, né? E estou tentando transmitir o conhecimento o máximo possível às pessoas, porque eu só acredito no conhecimento, aquele conhecimento que pode ser e deve ser compartilhado, né? Então, Gil, Com muito certeza. obrigado aí pelo convite Poxa, e vamos tentar aí fazer uma ótima live aí para todos aí depois e durante e depois interagir com a gente, ok? Bom, você está me perguntando sobre a contabilidade, né? Eu falo que a contabilidade ela está intimamente ligada à educação financeira, a finanças pessoais, a investimentos. E por que disso? Porque a contabilidade ela estuda. Se eu te der um conceito bem simples de contabilidade, que isso serve para qualquer o entendimento, a contabilidade ela é responsável por estudar o caminho do dinheiro na pessoa, seja ela física ou seja ela jurídica, uma empresa. Então, uhum, assim, né, por esse simples conceito que eu né, falo, a gente já nota que a contabilidade ela tem um papel fundamental nos investimentos, né, porque ela auxilia o tomador de decisão na hora de tomar uma decisão financeira, por exemplo, né, seja no investimento, seja num gasto. E dentro do mundo dos investimentos tem um livro que eu gostei muito de ler e é um best-seller, eu acho que a maioria de vocês já deve ter lido. Se não leram, eu até indico, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? uhum. Eu não sei se eu gosto de mostrar sempre, né, esse livrinho aqui, ó. E além de outros livros, mas esse livro ele no capítulo 3 ele fala sobre por que você tem que ter educação financeira. E dentro desse capítulo, ele fala sobre a corrida dos ratos, né? Não sei se vocês já ouviram falar a corrida dos ratos. E ele traz a contabilidade para dentro desse capítulo, né? Que é mostrando que você tem que ter um, um estudo, você tem que saber contabilidade para que você tenha as melhores oportunidades e saber para onde você direciona o seu dinheiro, que é principalmente, né, que ele mesmo traz nesse capítulo, que é você direcionar, que é onde que os ricos direcionam o dinheiro, que é primeiro direcionar o dinheiro para ativos, né? Sim. Depois, esses ativos geram renda, essa renda te possibilita aí sim você ter as suas despesas, né? Digamos assim, os seus gastos, né? Então, assim, a contabilidade, ela nos dá, por exemplo, um estudo do passado de uma empresa
e que pode nos fornecer uma boa tendência, né, para o futuro dessa empresa. Né? Então, assim, a contabilidade ela é rica em informações financeiras, né? Que são tiradas de eventos econômicos, né? Que ocorrem tanto com empresas, e aí eu coloco nós, né, pessoas físicas, também nesse rol. Porque nós também temos a contabilidade no nosso dia a dia. A Com contabilidade faz certeza. parte do nosso dia a dia, né? Sim, 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 com certeza, sim. A E, gente, desde do comprar um item, até o pagamento, até nosso imposto de renda, né? Que é o sim, que a gente, né, fica o ano inteiro trabalhando para ver que no final ainda tem que declarar o ainda, imposto, declarar nossas receitas, nossas despesas, para gerar o que a gente tem a pagar ou a receber de volta, né? Que é o imposto recolhido na fonte, por exemplo. Né? sim. E tem muitas, assim, quando a gente fala de pessoa física, você está falando do imposto de renda, tem o governo ele é muito interessado no quanto a gente está gerando de receita, no quanto a gente arrecada de dinheiro, né? Assim como o governo também é interessado em quanto as empresas estão gerando de receita. E tem diversos, a gente chama isso no mercado de stakeholders, né? Isso. Diversos stakeholders interessados em como uma empresa está desenvolvendo os seus negócios, né? E aí isso é visto através das demonstrações contábeis, Isso. da A contabilidade contabilidade tem um da papel empresa. fundamental nisso. Fundamental. Uhum. Falo que a contabilidade ela é muito amparada nas teorias econômicas devido a isso, né? Por ela estudar esses eventos econômicos e financeiros, tanto de empresas como de pessoas físicas, né? E isso Uhum. traz informações muito importantes para todos os stakeholders, como você falou, que é onde que nós, dentro da contabilidade, nós falamos que nós temos usuários externos e usuários internos à contabilidade. Quem são os usuários internos? Por exemplo, você mesmo, que é dono do negócio, você como pessoa física, né? Dono do seu dinheiro, digamos assim, do seu trabalho, e Uhum. assim como os gestores de uma empresa. E os usuários externos, que aí nós falamos aí, né, de um dos mais interessados, que é o governo, né, para ver se está tudo certo, se está tributando tudo certinho, se está recolhendo a parte dele certinha, né? E também temos outros, como os investidores, né, que é um grupo Com também certeza. que nos demanda muita informação, né? Que são os investidores e credores, clientes, empregados, né? Ou colaboradores, que também são usuários, né? Eu falo que até sindicato, né? Usa muito as informações contábeis. Na hora, por exemplo, de uma negociação, né? De aumento salarial, por exemplo, para a categoria, eles vão direto com, né? Lá com as informações contábeis debaixo do braço, né? Para falar com os gestores, dizendo: olha aqui o resultado de vocês. Olha o que a contabilidade aqui nos mostra. É que vocês Sim, podem, por exemplo, né, nos dar esse aumento, né, digamos assim, essa valorização no nosso trabalho. Né? Então, sim, ela é sim. muito rica, tanto para os usuários internos como para os usuários externos. O meu contato com contabilidade começou de pouco tempo para cá, né? Assim, assim, comecei a estudar sobre investimentos ali em 2017, é bem recente. E aí, assim, tipo, eu fiz uma tremenda de uma besteira, né? Porque eu lembro que um amigo me ligou e falou: Caraca, não estão falando de uma empresa assim, assim, assim. Eu falei: Cara, como é que é essa empresa? Eu olhei, aí ele: Porra, não, vamos comprar, vamos comprar. Aí eu fui lá e comprei, cara, assim, tipo, a empresa tinha um dia antes dela ser denunciada na Lava Jato, cara. E Nossa, aí, nossa, foi a primeira grande decepção, assim, tipo, é o risco. A ali. gente chama isso de risco de margem, né? Dentro do É, mercado, né? aí eu fiquei, cara, que,
pô, o que que aconteceu? Primeiro, até eu entender tudo, eu falei, cara, mas como é que eu evito de fazer uma besteira dessa? Cara, eu falei, pô, não, tem que estudar, tem que estudar contabilidade, tem que analisar. Antes de você se tornar sócio da empresa, né, que é você comprar uma ação, cara, você tem que dar uma olhada, assim, tipo, qual é o terreno que você está pisando, né? E Sim. aí, uma das ferramentas é a contabilidade. E a partir de então eu comecei a ler um pouco mais sobre contabilidade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, mas hoje em dia a gente tem uma chuva de informações, né, muito grande, né? Então, assim, tipo, tem um monte de gente que fala sobre empresas, analistas e tudo mais. Mas aonde que a gente consegue encontrar as informações financeiras de uma empresa? Bom, isso é importante, mas um pouco antes, é importante a gente falar também, Gil, que por que as informações financeiras, por exemplo, contábeis, né, a contabilidade, ela migrou em 2010 para um padrão internacional. Não sei se vocês sabem, é um tratado que nós assinamos lá no primeiro mandato O do Lula, ainda, né, do presidente IFRS, Lula, né? que foi a adoção das IFRS. E por que disso? Para padronizar, né? Hoje, os princípios, as regras são as mesmas, tanto para empresas da China como para empresas brasileiras. Para essas informações aos usuários externos, que é o mercado que a gente está falando aqui, né? Então, quando você pergunta assim, aonde tem as informações, as empresas de capital aberto, você acha todas as informações na Bovespa ou na CVM, porque eles são obrigados a divulgarem as informações, né? As informações padronizadas, que é o que a gente chama de DFP, demonstrações financeiras padronizadas. Então, essas demonstrações têm disponível e de vários anos. Então, você pode acompanhar isso, tanto pela Bovespa como pela CVM. Além disso, tem também nos sites, porque todas as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a ter informações disponíveis, né, no site delas, no site na internet. E entre essas demonstrações, além dessas demonstrações padronizadas, que são enviadas para a CVM, para a Bovespa, elas têm outras informações, que é do negócio dela, né? São informações mais ricas, né? E eu sempre indico, olha, vai lá no site da empresa. Claro que você tem que ter cuidado, porque uma coisa são as demonstrações que são auditadas e que são disponibilizadas na CVM, que são demonstrações auditadas por uma auditoria independente. Outra coisa são as informações que estão no site da empresa. Muitas das vezes são informações o quê? Otimistas. Porque nenhuma empresa vai pôr lá no site dela que ela está propensa a quebrar, que ela está tendo fraude, que ela está fazendo gerenciamento de resultado. Nenhuma empresa te fala isso. Você vê aí o último caso que nós vimos da IBRB, né? Que A é IRB. a Uhum. IRBR, né? IRBR, Isso. que é aquela empresa que saiu de R$ 40 e hoje está a R$ 5 a ação. Né? No final de 2019, ela estava mais de R$ 40. Tudo bem que teve a pandemia, ela caiu, mas todas as outras, né, muitas outras voltaram e ela está lá a E ela R$ 5 tá lá. hoje. Por quê? Sim. Porque teve fraude nas suas informações. Já pegaram que foi fraude. As informações contábeis, financeiras Ih, deu disponibilizadas mó. ao Isso mercado aí, isso aí foi foi mó fraude. treta. Agora imagina, não, Ela eu estou falou até falando que o isso por Warren causa do Buffett estava caso que você falou investindo aí, né? nela, velho. Imagina o cara que comprou lá em janeiro a R$ 40 a ação dela. E hoje está segurando a ação dela a R$ 5. Você entendeu? E por causa de uma Uhum. fraude. Tanto é que ela está sendo punida, né? Tem aí, digamos assim, várias ações na própria CVM para ela ressarcir os acionistas, principalmente os minoritários, né?
Porque os minoritários sim, são os que mais sofrem com isso, né? Porque eles não têm informação privilegiada, né? Eles sim. estão fora da empresa. E aí, meu amigo, o cara sofre, né? Porque ele compra 40 e tá a 5 hoje, né? Perdeu É, quantos por cento aí? E a eu contabilidade, ela tem um grau de culpa nisso, né? Porque ela é que deixou a fraude, digamos assim, acontecer, né? sim. Em Eu muitas das vezes. acompanhei o caso da IRB, né? E tinha uma treta lá da Esquadra, né? A Esquadra Investimentos, Aham. que tava soltando os relatórios dizendo que não era possível, que É, o setor estava. financeiro, eu particularmente como investidor, eu não gosto. Eu não invisto em setor financeiro. É, banco. Falo, você não vai ver Moisés Cunha investindo em bancos, investindo em Sim. corretoras, essas coisas, em seguradoras, esse negócio. Setor financeiro não é comigo. Por quê? Porque o gerenciamento de resultado deles é muito grande, enorme. Eu tenho, inclusive, eu tenho um vídeo que está no meu Instagram, chama Indignação 10, aonde que eu faço uma análise do primeiro trimestre agora, dos resultados dos bancos, né? E eu mostro lá o gerenciamento que eles fazem com um negócio chamado PDD, que é provisão de devedores duvidosos, que é o que eles Uhum. chamam de inadimplência, né? Por quê? Porque o setor financeiro, principalmente os grandes bancos, eles têm o tal do lucro final, última linha, lucro líquido, certo? Do resultado deles, Uhum. eles têm como meta. Eles estabelecem, por exemplo, se você olhar lá a série, eles estabeleceram, eles estão ali no primeiro trimestre de 2020, em plena pandemia, eles tiveram um lucro líquido na faixa de entre 3 e 3,5 bilhões. Bi. 3 e 3,5. E como que eles fazem esse lucro ficar normalizado no longo prazo? Gerenciando o resultado. Então você pega lá a PDD, por exemplo, do Banco Itaú, ela foi quase 60% diferente da última PDD, que eu acho que é do Banco do Brasil, se não me falha a memória. A diferença de Caramba. provisão, o que é PDD? É provisão. É uma parcela do resultado das receitas que o banco estabelece como prováveis de não receber. São créditos que eles podem, Uhum. estão dizendo, olha, tem uma parcela aqui dos créditos que eu não vou receber. E aí eles baixam o resultado para fins de imposto de renda, para fins de lucro líquido. Então eles ficam gerenciando essa PDD todo o tempo para que normalize os seus resultados. E como o banco ele mexe com digital, é com dinheiro, né? E é Uhum. moeda, é digital. O gerenciamento nas instituições financeiras são muito maiores do que em instituições não financeiras, que são o que nós chamamos de empresas operacionais. Entendeu? Entendi. Uhum. Entendi. Caramba. Pô, obrigado aí pela aula, né? Poxa, muito Rapaz, legal. esse mundo ele é cruel, tem muita gente esperta. Mundo de investimento não é fácil, não. É por isso que eu falo Ah, lá no meu curso que está disponível lá no meu canal do YouTube, né? Nós já temos 27 aulas lá e 7 lives de finanças pessoais. É por isso que eu falo que, por exemplo, você tem que ter na base para ser autônomo nos seus investimentos, ter autonomia financeira, né? Independência financeira. Na base, você tem que ter 3 coisas. A primeira é o que nós chamamos de reprogramação mental, né? Você trabalhar a sua cabeça. Segunda é conhecimento, que é onde que a gente está conversando aqui na live, né? Você saber uhum. de contabilidade, né? Saber estudar uma empresa, saber do negócio que ela está inserida, né? Quais são os riscos que aquela empresa corre. Isso tudo está dentro de conhecimento. E uma terceira base é o quê? É execução. É você saber investir bem, né, o seu dinheiro. Né? Sim, sim. Caramba. Pô, valeu. Muito, muito bom, professor. Muito bom, professor. Eu não. E, Eu te falei, eu não invisto em banco.
O dia que você vê, às vezes, para mim não falar que eu estou mentindo, né? Para não dizer que eu não minto, às vezes, em estratégia de swing trade, eu entro em banco para ficar ali uma semana ganhando com aquele trade, entendeu? Uhum. Mas, ó, entro e saio rapidão. Rapidão. Entendi. Entendi. Porque Nem no Banco do Brasil. nada, entro não. De jeito nenhum. Você não me vê Banco Brasil, Vai. Itaú, pode pagar dividendo, pode ser bons pagadores de dividendo. Se eu quero bons pagadores de dividendo, eu vou, por exemplo, para a energia elétrica, que tem muita Falar gente isso. pagando bem. Show, show, Entendeu? show. Show de bola. Mas vamos lá, professor. O que, o que é mais importante? Você estava falando aí do setor bancário, setor elétrico. O que é mais importante a gente olhar quando a gente vai analisar alguma empresa de um determinado setor, por exemplo, o setor de energia ou um setor de setor imobiliário, né, fundos imobiliários. O que é mais importante assim a gente olhar nas demonstrações contábeis? Bom, dentro das demonstrações, eu tenho até um esqueminha. Eu pus ele aqui, eu vou puxar aqui o. É porque Pode isso aqui puxar, pode eu dou uma puxar. aula aqui. Eu vou puxar aqui para vocês, ó. Eu pus esse esqueminha aqui, que eu acho que esse esquema ele é fenomenal. O que eu tenho Uhum. que ver numa empresa? O valor de uma empresa, ele está sempre, sempre associado. Eu não sei por que minha tela quer apagar. Ele está sempre associado a crescimento e rentabilidade, certo? E aí Uhum. você tem a empresa, ela monta estratégia no operacional, que é no seu produto, venda do seu produto, né? Ou seja, gestão de capital de giro, gestão de capital fixo, né? E também políticas de financiamento, que aí é a parte de captação, que é gestão Entendi. principalmente de estrutura de capital e gestão de pagamento de dividendos, certo? E aí ela tem toda essa gestão, né? Tanto de dívida como receita, ativos fixos e ativos de giro, gestão de passivo, que é dívida, e de PL, que é capital próprio, e gestão de payout, que é pagamento de dividendo. Para isso tudo, nós temos um índice que eu gosto muito, ô Gil, que é o índice que eu falo que é o índice de rentabilidade geral, que é o ROE, que é o retorno sobre o equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, que é o retorno do proprietário, do dono da empresa, dos acionistas, né? Uhum. Produzidos internamente na empresa, com todas essas políticas. Por que eu Sim. gosto dele? Porque ele condensa isso tudo aqui. Ele é o resultado de todas essas decisões, certo? Então, Certo, esse é o certo. primeiro que eu gosto. E claro, eu procuro o quê? Empresas que têm esse ROE resiliente, ou seja, que vem mantendo um ROE positivo. Aí eu vou deixar a critério do investidor. Eu, por exemplo, procuro ROE de 10% para cima. Mas eu deixo a critério do investidor, porque cada um tem o seu custo de capital. Mas eu busco resiliência. O que é resiliência? Que ele venha há 4, 5 anos mantendo esse investimento, esse ROE, acima de 10%. Mas por quê? Porque eu sou investidor fundamentalista. Eu busco fundamento. E esse é um dos principais fundamentos que eu acho, que eu encontro, é o ROE e essa resiliência dele. Um segundo fundamento que eu olho muito, né, são as margens operacionais. Por que eu olho margem operacional? Para quem não sabe, margem está ligada à rentabilidade das receitas. Para cada R$ 1 que a empresa vende, quanto que sobra depois dos custos e despesas, certo? Então, quando eu pego a margem operacional, o que eu estou querendo ver? Qual é a rentabilidade sobre as receitas, certo? Para cada real, o quanto que sobra do operacional. O que é o operacional? É a atividade fim da empresa.
é o porquê que ela nasceu. Porque qualquer empresa, ela nasce com um Bonito propósito. isso. Hã? Por que que ela nasceu? Bonito? Por que que ela nasceu? É verdade. Qualquer empresa, por exemplo, quando eu abro uma empresa, vamos pegar um exemplo aqui. Eu abro um pet, né? Para mexer com coisa para cachorro, produto para animais. Não só cachorro, gatos e tal. Para animais. Então eu tenho um propósito definido para aquela empresa, para ela Sim. nascer. Eu fiz ela nascer para ela vender produtos para esse grupo, né? Sim. Então, quando eu vejo a margem operacional dela, eu estou vendo o que esta atividade está dando de margem, de sobra. Para quê? Para cobrir o financeiro. O que é o financeiro? Pagamento de juros, pagamento de imposto de renda. Isso tudo eu estou o quê? Retribuindo, né, a quem me deu o capital. O governo, né, que é o que mete a boca lá primeiro, né? Depois os credores, que me dá a parte de endividamento, e o acionista, que é aquele que investiu no meu negócio. Seja eu ou seja outros, né? Juntos comigo, outros sócios, acionistas. Então, quando eu vejo margem operacional, essa margem operacional, ô Gil, ela no longo prazo ela tem que ser suficiente para remunerar esses caras tudo. O governo com imposto de renda, o credor com juros da dívida que eu pego com Sim. ele, e o E o acionista, que é o acionista. investidor. Você entendeu? Sim, Então, sim. eu acho fundamental você olhar para a margem operacional da empresa. E também com resiliência. Já Sim. que E você como... vai... Nós estamos aqui, pelo menos eu converso sempre de investimento no médio e longo prazo. Eu Claro, não claro. pratico day trade. Às vezes eu pratico um swing trade, mas pouquíssimo. É uma coisa de ficar brincando, digamos assim, no mercado, 5% da minha carteira, mas o resto está tudo em position e buy hold, ou seja, eu compro e seguro um tempo, entendeu? Um tempo Sim, sim. grande. E então eu vejo isso, né? Então, é margem, o ROE, que é essa rentabilidade geral, e eu olho também crescimento. A E, empresa e tem que me mostrar que qual... está crescendo, entendeu? E aí eu uso muito Entendi. o índice, que é o CAPEX, que é o investimento em capital, sobre a base de depreciação que ela utiliza, que é um índice de crescimento, que mostra Entendi. se a empresa está investindo para crescimento ou não. Entendeu? A Entendi. quanto que ela está crescendo, a quantos por cento. Porque, Você... novamente, né? Valor de empresa. Qual é o valor de uma empresa hoje? É a expectativa futura trazida a valor presente. E essa expectativa futura está relacionada à rentabilidade e crescimento. Sempre. Entendi. Sempre, Entendi. sempre. Você estava falando de margens. Qual é a medida para a gente identificar que uma empresa tem boas margens? Bom, aí varia. Por que varia? Porque tem de setor para setor. Por exemplo, o segmento margem, e aí eu não falei de outro, que é também giro, que é eficiência de uso dos investimentos, tanto no giro como investimento em capital fixo. Então, indicadores de giro, indicadores de margem, olha só, são porque a rentabilidade ela é formada do produto de margem e giro. Você vai entender e aí eu vou responder o que você me perguntou agora. O que é margem? Margem é eficiência nos custos, nos gastos, com despesas, custos operacionais. E o que é giro? Giro dos investimentos, por exemplo. É eficiência no uso dos investimentos. O quanto eu Voltou. giro para produzir as vendas. Quanto mais eu giro, mais eficiente a empresa é. Então, alta concorrência
E aí serve para todos os segmentos que têm alta concorrência. E aonde que ela vai alavancar a rentabilidade? No giro. Ela vai ser mais eficiente vendendo mais, girando mais os investimentos. Então ela pode ter, por exemplo, uma margem de 10%, mais um giro de 4 vezes. Vai dar uma rentabilidade, um ROE, de 40%. Você entendeu? Entendi. Então, assim, e já num segmento que tem baixa concorrência, por exemplo, petróleo, por exemplo, energia elétrica, certo? A concorrência é baixa, né? Aí elas têm Tem alta margem. concessões altas. Sim. Aí ela tem uma margem, por exemplo, de 40%. Uma boa margem. Eu não estou falando se é boa ou ruim, porque você tem que comparar dentro do segmento. Mas vamos supor, ela tem uma margem de 40%, mas ela gira os seus investimentos uma vez só, ou até abaixo de 1, é 0,5. Então, 40% de margem vezes 0,5 de giro dá 20% de rentabilidade. Entendeu? Então, essa é a jogada, né, digamos assim, que as empresas fazem. Por quê? Porque a sua pergunta foi, qual seria uma margem boa? Vai depender do segmento que a empresa está. E aí você tem que comparar, né? Tem que comparar os concorrentes. Isso, se comparar com os concorrentes, né? A gente usa muito a comparação entre os concorrentes ou comparação num sentido mais amplo. A gente usa até base de dados internacionais para comparar. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí a gente porque minha esposa está assistindo a live e diz que o pessoal está querendo, né, ver o quadro e tal. Mas o quadro está aí, eu não posso ficar também de lado, porque senão fica... Depois mas, eu vou pedir uma foto desse quadro. A questão da margem e giro é porque a margem e o giro é o produto da rentabilidade. Então, esse ROE, e aí não é só o ROE, porque tem isso que eu falei foi o ROIC. O que é o ROIC? ROIC. É o retorno sobre investimento de capital ou capital investido, né? Que é o operacional, que é a atividade fim. Ele mede a rentabilidade do operacional. O ROE, que é a rentabilidade geral, ele não mede só o operacional. Ele mede também o financeiro, a parte financeira. Bom, para quem está aí preocupado com esse painel, é só assistir a aula sobre ROE, que está disponível no meu canal do YouTube lá, em Indicadores Fundamentalistas, é a série. Poxa, muito bom. Legal. Pô, obrigado. Pô, muito bom. Depois, professor, eu vou pegar lá na sua aula, se o senhor me permitir, uma foto desse quadro para colocar Fica à vontade. aqui no Instagram da Ubinvest também. Show de bola. Então, uma outra pergunta, professor, que eu tenho que fazer para você. Assim, a gente também consegue avaliar a gestão do negócio, porque assim, a gente está. O que você falou, a gente está avaliando ali os retornos sobre o retorno sobre o equity, né? O retorno sobre o capital investido. E como é que a gente faz para avaliar a gestão de uma empresa? Aí já foge um pouco da contabilidade. A contabilidade avalia a gestão da empresa através desses números, né? Entendi. Mas entra um índice que eu gosto muito, né? Assim, que é um índice mais qualitativo do que quantitativo. É um índice que a gente chama de índice de governança, né? É você conhecer a governança da empresa. Como que é constituído o conselho administrativo dela, que é o conselho que delibera? O CIO é o presidente do conselho? Isso não seria legal, por exemplo, entendeu?
porque dá conflito de interesse. O presidente da empresa é presidente do conselho também. Por quê? Porque é ele que manda na pauta do conselho, é ele que, sabe, gerencia até o quê? Remuneração dos conselheiros, para que vá em convergência com os interesses dele. E o conselho de uma empresa, gente, ela é do acionista, ela não é do presidente da empresa, ela não é do CIO. Entendeu, Gil? Então, olhando, analisando a governança corporativa da empresa, você tem como captar isso. Inclusive, tem alguns modelos que as empresas de análise utilizam, até em robôs, que buscam informações e capta esse índice, né? Qual é o índice de governança corporativa? Por exemplo, no conselho, né? Agora tem muitos estudos, por exemplo, trazendo. No conselho tem a participação, por exemplo, de mulheres, tem a participação além de mulheres, é muito observada agora também, de minoritários, entendeu? Então, isso tudo traz o quê? Independência para o conselho. E um conselho, quanto mais ele é independente, mais forte ele fica para o quê? Fiscalizar as ações do gestor da empresa. Entendeu? Que é o que a gente estuda lá no tal do conflito de agência, né? Mas assim, eu não tô querendo... Obrigado, meu filho. Eu não tô querendo... Ele trouxe um chazinho aqui para mim. Eu não tô querendo entrar na parte de pesquisa, porque eu acho que o nosso público aqui, ele é bem eclético, né? Tem de todas as áreas, né? Vendo aí a live e vai assistir depois também no YouTube e tal. Então, assim, mas o que eu quero responder a sua pergunta nós olhamos o negócio, sim, governança corporativa, olhamos, por exemplo, o segmento que ela está inserida, as estratégias. Por exemplo, agora a gente está olhando muito a Via Varejo, a Oi, que são empresas que há muito tempo estão aí patinando e elas estão dizendo que estão dando uma guinada na gestão. Como foi a IRB, né? A IRBR. Ela disse que trocou todo o conselho. Por quê? Porque o conselho foi o quê? Ele foi o quê? Também, digamos assim, estou querendo puxar a palavra aqui, ele foi irresponsável. Isso, com o quê? Com a fraude que estava ocorrendo. Será que eles não tinham como pegar essa fraude lá dentro? Eu, como estudioso da área de finanças, de contabilidade, eu vejo muito difícil um conselho independente não pegar isso. Porque tem que ter um conselho que entenda, inclusive, de contabilidade, né? Com certeza. Você entendeu? Com certeza. Entendi. Então, assim, tem muita gente estudando isso, até cientificamente, essa parte de negócio, né? E tem que ser, porque o processo de valuation de uma empresa, ele é muito mais amplo do que só os dados contábeis, né? Só os dados da contabilidade. E ele passa por essa análise do negócio. E isso, foi bom você ter falado nessa palavrinha, né, que assim, um dos desafios que passa rápido que eu demais, vejo, a live já tá. um dos desafios é a precificação do intangível, né? Precificação de uma expectativa futura. Na contabilidade assim, é chamado de goodwill. Né? E assim, como é que a gente faz um processo de valuation? Assim, tipo, explica pra gente, assim, tipo, se puder dar um exemplo. Valuation é o quê? É a busca pelo valor justo da empresa. O que é o valor justo? Um termo bem simples, é o valor intrínseco, é a expectativa futura de geração de caixa trazida a valor presente. Se nós tivéssemos um mercado perfeito, um mercado eficiente, o preço de uma ação, o conceito teórico dele é esse. É para expressar a expectativa futura
trazida a valor presente em uma única ação. Só que nós não temos isso. Nós temos o preço muito desgarrado, às vezes muito mesmo. É uma grande discussão que está tendo agora internacional, que é o valuation feito em cima de preço de ação, que está muito desligado da realidade. Veja o que aconteceu com as empresas de alta tecnologia agora, né, nas últimas 2 semanas. Está tendo um ajuste fortíssimo que o mercado está fazendo. Por quê? Isso Porque já, tá vendo que ela isso já tinha desgarrou da acontecido, realidade. né? Teve Ela uma. desgarrou de onde? Do valuation, do valor. Então, o valuation é um processo de avaliação. E esse processo, ele é muito mais importante do que o número. Porque esse processo, ele vai desde um diagnóstico da prospecção, da estratégia da empresa, do negócio, isso que a gente acabou de falar, entendeu, Gil? Então, ele passa por esse estudo do negócio, passa pelo estudo histórico dos dados, que aí a contabilidade pode entrar, e entra bem, depende da empresa, porque se for uma empresa nova, ela nem tem contabilidade passada, ela nem tem histórico. E aí? Sim. A expectativa, tudo dela está no futuro. Uma empresa, quando faz IPO, cara, se você olhar para o passado dela e querer fazer o valuation dela, você vai subestimar a empresa. Você vai o quê? Em cima das expectativas futuras, que são projeções, que aí entra, né, um dos modelos mais indicados, um dos modelos mais conceitualmente mais corretos, que é o fluxo de caixa descontado, né? Que é expectativas futuras de caixa trazida a valor presente. E temos também a variação relativa, que é um outro grupo de valuation, que essa é a mais praticada pelos analistas de mercado, que é onde, por exemplo, eles usam esses índices como preço-lucro, né, o PL, o famoso PL, o preço valor presente, valor patrimonial por ação, que é o preço VPA, o Enterprise Value, EV sobre EBITDA, né? Esse é o que nós chamamos de valuation, de avaliação relativa. Então, terminando a resposta de valuation para você, né? O que é um valuation? É você ver desde dessa análise, dessa avaliação da estratégia do negócio até os números quantitativos. Então, você tem que ter uma avaliação qualitativa e uma avaliação quantitativa. Vai depender o quê? Do estágio, do ciclo de vida que a empresa está. Cara, o negócio não é trivial. É bonito, né? Porque imagina, por exemplo, uma empresa num ciclo de vida de alto crescimento, altíssimo crescimento. Acabei de falar, uma IPO. Vamos pegar aí a empresa Pets, que abriu agora o capital, recentemente, né? E aí, qual é o valor dessa empresa hoje? É só expectativa futura. Você só olha para o futuro dela. E aí você tenta assim precificar. O Banco Inter, quando o Banco Inter abriu o capital. Mas aí o grupo EBX, lembra dele lá atrás? Foi precificado só expectativa futura. O problema dessa expectativa só futura é que a partir do momento, né, a partir que vai andando a empresa, ela não entrega os fundamentos que ela falou que ia entregar, certo? Que é margem, rentabilidade, crescimento. Quando ela começa a não entregar, o mercado vem e corrige. Vem forte. Você vê o grupo Eike Batista, a OGX, eu não sei se você lembra, aquela petroleira que hoje está incluída na Domus. Ela saiu, eu lembro que ela teve a R$24, cara. R$24. Em 6 meses, ela foi bater 70 centavos. 30 centavos. Em 6 meses. Por quê? Porque ela era só expectativa futura. Você já acompanhava o mercado nessa época? Em cima de expectativa futura. Entendeu? E aí ela começou a não entregar. Passou 1 ano, 2 anos e não chegou o quê?
os fundamentos que Uhum. ela disse para o mercado que ia ter, de margem, rentabilidade, produção, entendeu? Entendi, entendi. Então tem até uma discussão muito grande hoje no mercado internacional, que é o que nós voltarmos a fazer valuation pelos fundamentos da empresa e não pelo preço que está sendo negociado as suas ações. Sim. Porque o preço O- pode estar desgarrado do valor. sim. Isso tem N histórias aí ao longo Aham. ali no mercado, né? É por isso que eu É, sou fundamentalista, cara, e resiliente. Se eu não tiver aham, histórico, eu não entro fácil, não. entendi. Poxa, muito bom. O Guilherme, aqui, ó, Gix Costa, ele perguntou aqui: qual faculdade você prefere para seguir no caminho dos investimentos? Acho que ele está perguntando aqui do curso. Qual faculdade, qual curso? Acho que sim. Finanças. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em contabilidade, mas eu tenho a minha pegada em finanças. Finanças, aí mercado financeiro e tal, ela navega na economia, na administração e na contabilidade. Então, assim, você tem que ver qual é a faculdade que dá mais, digamos assim, mais evidência para a área de finanças. Não são todas. Muito pelo contrário. Existem faculdades que não dão muita ênfase a finanças. O que eu vejo uma pegada mais forte para o lado de finanças na economia. Porque é a base, né, teórica, né, das finanças. Então eu vejo uma pegada mais forte na economia, se serviu como resposta. Agora, tem muita gente de engenharia, matemática entrando Uhum. nesse grupo de Física, finanças, tem. entendeu? É, Nesse rol. sim, sim. O, poxa, muito bom, muito bom. Deixa eu só ver aqui se o pessoal tem mais alguma pergunta. O Guilherme, que faz parte Aceita um chazinho? Opa, obrigado, mestre. O, é, o senhor pode indicar um livro, assim, para quem quer ler sobre valuation? Sobre valuation. Uhum. Eu tenho dois caras que eu gosto muito de ler as obras deles. Tá? Eu vou rapidinho aqui pegar o livro deles aqui. Um minutinho. Aqui, ó. Esse cara aqui é um cara chamado Pablo Fernandes. Ele é espanhol, ele tem as obras tanto em espanhol como em inglês, mas não tem traduzido ainda. Eu gosto muito desse cara que fala sobre valuation, Uhum. tá? Ele tem uma Pô, muito pegada legal. prática. E isso aqui é mais consultor do que pesquisador. A mesma coisa é esse cara aqui, ó, que é o Damodaran, que é um Uhum. indiano, que é professor na Universidade de Nova York. Esse já tem vários livros aqui no Brasil traduzidos, assim como em vários países. Esse cara, ele virou uma É o celebridade Papa, valuation. Eu é o sigo Papa ele, dos inclusive, valores. no Twitter e tal. Então, assim, quer aprender valuation? Eu falo, vai para esses dois caras, entendeu? Depois você navega aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, o professor Asaf Neto. Ele foi meu co-orientador na minha tese de doutorado. E meu orientador foi o professor Eliseu Martins, né? E eles são dois caras que o Asaf Neto ele é economista e ele trabalha na USP de Ribeirão Preto. Ele tem livros de valuation e é muito bom os livros deles aqui para o Brasil. Por que eu indico o Asaf aqui no Brasil? Porque ele traz cases de empresas brasileiras. E o Brasil, gente, em finanças, existe o planeta Terra e existe o Brasil. É ímpar, é uma coisa à parte. Sério. O próprio Asaf fala que a gente deveria desenvolver teoria de finanças só para o Brasil, porque o Brasil é uma coisa inacreditável dentro da área. É Aqui, ó, muito o complicado. Talismã.png perguntou aqui, o que que vocês acham sobre diversificação?
Eu sou a favor, principalmente, certo? Quando você tem mais recursos. Por quê? Diversificação, gente, vocês têm que entender que a diversificação ela tem um grande papel, que é o quê? Mitigar o risco no seu portfólio, na sua carteira. Hoje mesmo eu estava vendo um mega investidor aí. Os maiores investidores do mundo diversificam. Então, nós que estamos iniciando não vamos diversificar? Eles mesmos falam, diversifique. Por quê? Porque você mitiga o seu risco. Agora, a escola suíça tem um livro, que eu tenho, eu não vou buscar ali não, mas eu indico, chama Os Axiomas de Zurich, que fala que a escola suíça é uma escola de especuladores. Eles são contra a diversificação. Eles falam o seguinte, se você diversifica muito é porque você não sabe avaliar ativos. Não sabe fazer valuation. Porque senão você não diversificava. Você ia logo no papel para ganhar muito de uma vez. Né? Agora, entendeu? Eu, Moisés Cunha, eu gosto de diversificar. Mesmo que seja dentro, por exemplo, da renda variável. Mas eu diversifico em segmentos, por exemplo. Eu pego segmento de energia, eu pego segmento de tecnologia, eu pego segmento de varejo. Por quê? Porque isso mitiga o risco na minha carteira. Entendeu? Então, eu sou a favor da diversificação. Agora, também não tanto, tá, gente? Tem gente que fica pondo em 20 ativos. Aí, ele nunca sai do zero, né? Porque fica naquele negócio, uns desce, outros sobe, outros desce. Vai dando correlação, digamos assim, perfeita, né? Nunca sai do zero de rentabilidade. O Thales está falando, a diversificação me preocupa quando a pessoa não consegue mais acompanhar os ativos Mas que a tem com qualidade. diversificação, Teles, vai muito pelo seu perfil. Se você... Eu, inclusive, tenho uma live que eu fiz, tem uns 15 dias, que está no YouTube. Essa só está no YouTube, lá no IGTV, que eu falei sobre formação de carteira. Que eu falei sobre o quê? O perfil do investidor. Se você é conservador, moderado ou arrojado. E a sua carteira tem que te acompanhar no seu perfil. E a sua diversificação, idem. Entendeu? Se você é conservador, você diversifica mais na renda fixa do que na renda variável. Porque a renda fixa também tem risco, gente. A renda fixa tem mais risco do que renda variável. A renda fixa também varia. Exatamente. E alguns papéis variam muito. Varia mais do que a variável. Engraçado isso, né? É fixo só no final, né? Já tá acabando a live, velho. Tá acabando, cara. Tá acabando. Poxa, Moisés, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Bate-papo agradável, né? Bate-papo, foi muito bom. Obrigado pela disponibilidade. Pessoal, qualquer dúvida, manda pra gente aí, o Gil repassa, ou se não, entra nas minhas mídias aí, no meus direct aí, pode mandar que a gente tá sempre respondendo. Foi um prazerão, viu, Gil? Poxa, eu que agradeço, aí. Cara. Aqui, ó, Thales está falando, muito bom, muito bom. Moisés, conheço você há pouco tempo, mas, cara, muitíssimo obrigado pela participação. Falo não só no meu nome, mas no nome da rapaziada aqui que está organizando a Olimpíada de Investimentos. E espero aí no futuro próximo tê-lo, assim, tipo, mais próximo da nossa Olimpíada também. Né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir ajeitar aí a agenda para a gente ajudar também, com certeza. Eu agradeço imensamente. Um abraço aí para todos os colaboradores desse projeto, viu, Gil? É um projeto maravilhoso, assim, eu conheço há pouco, mas só de levar a educação financeira, essa parte de investimento, né, Olimpíada, né, de investimento, isso é muito bom para o Brasil, porque o Brasil carece. Nós somos praticamente analfabetos em investimento em educação financeira. E isso é muito bom. Parabéns a todos vocês aí. E fica à disposição. Sempre que quiserem aí um bate-papo, uma outra live em outro momento, sobre um assunto mais específico,
eu estou à disposição aí do pessoal, ok? Pô, valeu. Muito obrigado, Moisés. A gente está junto aí. Valeu, gente. Tudo de bom para vocês. Um abração aí para todo mundo aí, viu? Vamos deixar Abração, cair mano. ou você acaba antes? Não, pô, olha só, vai cair agora, ó. Assim, Vai.